Hashtag estou na TV AD, tudo junto, para registrar sua presença aqui com a gente, como por exemplo fez Sandra Cunha, registrando a presença, ela é de Juiz de Fora, cumprimenta a Natália, que também é mineira, e vamos escutar a Natália nas suas observações. Estão conosco Isabelle, Patrícia, Michel, Sandra, Felipe, Aline, Vanessa, tá todo mundo aqui antenado com a gente. Natália Masson, professora também da Rede LFG. Sua avaliação da prova da OAB de ontem, a 11ª prova inconstitucional, boa, muito boa, não, difícil, não difícil, técnica, não técnica, sua avaliação. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que vão acompanhar esses comentários hoje aqui na Atualidades do Direito. Quisera eu, professor, poder dizer algo assim de muito positivo sobre a prova de constitucional, mas infelizmente também não foi dessa vez que os elogios para o examinador de constitucional serão feitos. Primeiro porque é uma prova com um número bem grande de questões, né? Depois de ética, que tem 10 questões, a próxima disciplina com o maior volume de questões é constitucional, com 7, também direito civil com 7. E das nossas 7 questões de direito constitucional, nós tivemos aqui uma prova que escolheu temas periféricos, temas de outras disciplinas, e onde a prova realmente cobrou o direito constitucional, trouxe questões de alta complexidade, absolutamente desnecessárias para o exame de ordem. É claro que o que o André Paes, professor de trabalho, processo do trabalho, disse agora há pouco, tem toda a razão, ninguém questiona o fato da prova ser difícil, mas a escolha de alguns critérios excessivos na cobrança mostra que a prova, a banca, às vezes se perde na sua finalidade última, que é simplesmente verificar um conteúdo básico, mínimo, do aluno que acabou de se graduar em Direito, se ele pode ou não ingressar no mercado de trabalho. Isso aqui não é um concurso público, então não há necessidade de selecionar os alunos com questões muito exigentes ou de uma sofisticação ímpar. E aí, professor, das 7 questões, uma tem um problema, não tão grave, não é um erro tão crasso como foi o de civil, como de consumidor, como de processo penal e de processo do trabalho. Mas é uma questão que traz um erro, do ponto de vista técnico, não está absolutamente correto, e por isso, então, é passível de recurso. Quem está com a prova, o caderno azul, é a questão número 16. Quem não tiver com essa prova, basta verificar aquela que fala do seguinte, que fala das súmulas vinculantes. O início do enunciado é assim: após reiteradas decisões. O gabarito diz que a súmula, com efeito vinculante, possui exatamente esse efeito vinculante, ou seja, gera uma observância obrigatória em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas 3 esferas. O único ponto aqui em que nós temos um erro é justamente o seguinte: a súmula vinculante, quando editada pelo Supremo Tribunal Federal, ela possui efeito vinculante, ou seja, é de observância obrigatória para todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Todos os demais significa que o próprio Supremo não se vincula com essa obrigação de observância ao conteúdo denunciado, até porque a Corte pode, se provocada ou mesmo de ofício, revisar o enunciado da súmula ou até mesmo cancelá-lo. Então, a ausência do termo demais órgãos aqui incluiu o Supremo. Tendo incluído o Supremo, tornou a assertiva equivocada e aí, então, não teríamos resposta. Se eu penso que a OAB vai anular essa questão, da experiência dos 10 exames anteriores, eu diria que não. Não vai anular. Não vai. Mas está errado. Porque, tecnicamente, nós temos o problema, professor. Mas a tua expectativa, então, é de que a Fundação Getúlio Vargas vai se manter como sempre se manteve? A verdade é que a FGV, ela anula um número razoável de questões. Nós temos muitos problemas nessa prova. Digamos que, pela conversa de ontem, talvez mais até de 8 questões vão aparecer aqui com algum defeito, com algum vício na elaboração. Alguns vícios são muito sérios. Talvez a OAB anule estas questões. Concordo aqui com os professores que já passaram aqui nessa conversa e disseram que se você está com 36 pontos, com 37 pontos, você já deve se matricular na segunda fase. Nós temos muitas questões problemáticas. E se você perder uma dessas que nós estamos comentando na tarde de hoje, ou comentamos na noite de ontem, no LFG Comenta, você pode ter certeza que uma delas vai gerar pontuação para você e, com isso, talvez você já consiga os 40 para ir para a segunda fase. Agora, essa inconstitucional tem um defeito, não é um defeito gravíssimo, digamos que de todas as assertivas, sobre a súmula vinculante. Essa da letra D de dado, que diz que a súmula possui efeito vinculante com relação a todos os órgãos do judiciário. Ela tem um defeito, do ponto de vista técnico, é problemática, é falsa, se você compará-la com a literalidade do texto constitucional, o artigo 103A, caput, mas, digamos, da experiência de todo mundo que acompanha a FGV como banca examinadora do exame de ordem, a certeza é que eles não costumam anular questões com defeitos, com vícios menores. Eles passam batido nesse tipo de questão. Agora, em direito constitucional, além dessa, então, que traz esse problema técnico,
Os outros comentários são no seguinte sentido. A escolha do tema educação, numa das questões, é um tema absolutamente periférico, não constante do exame. Então, isso trouxe bastante dificuldade aos alunos que acompanharam as 10 últimas edições da prova e que, claro, centram o seu estudo naquelas questões que caem com muita frequência. Então, a escolha desse tema periférico dificultou sobremaneira a resolução dessa questão. Tivemos 2 questões sobre desapropriação. É um tema que, apesar de constar no texto constitucional, não é parte essencial do direito constitucional material, professor. Sabe qual é o principal problema na elaboração das provas de direito constitucional? É o examinador imaginar que, porque o assunto está discriminado no texto constitucional, ele passa automaticamente a ser um tema de direito constitucional, precisamente. Se assim fosse, em direito constitucional, lecionaríamos, por exemplo, alguns aspectos do direito tributário, do direito penal, do direito do trabalho, do direito administrativo, que seria impossível. Então, várias matérias têm suas linhas mestras postas no texto constitucional, o que é absolutamente correto. No entanto, esses assuntos, por estarem na Constituição, não se tornam assuntos de direito constitucional, que foi o que aconteceu em 2 questões aqui. 2 questões na prova de constitucional sobre desapropriação. Masa, você comenta isso em sala em administrativo, não é verdade? Verdade. Cai mais em administrativo e não em constitucional. É materialmente um assunto de direito administrativo. De direito administrativo. É porque acabou. Claro, o constitucional é como Midas, né? Onde toca, é constitucional. Não deixa de ser. Então não vão anular a questão por este motivo. De jeito nenhum. Isso aqui é só uma crítica referente à preleção dos assuntos. Direito constitucional é uma disciplina com vários temas interessantes, típicos de direito constitucional. Não havia necessidade de cobrarem um tema de desapropriação se eles podiam ter trazido uma questão de organização do Estado, de organização dos poderes, mais uma de controle, direitos fundamentais, sabe? E simplesmente trouxeram um tópico que, apesar de constar na Constituição, como o Masa bem disse, é assunto de direito material administrativo. E um terceiro ponto que eu abordaria, um problema na prova de constitucional. Eles trouxeram uma questão sobre a lei de ação popular, é uma questão processual, que só é ensinado usualmente para a segunda etapa, para os alunos que vão se especializar em direito constitucional e terão que, com isso, manejar o processo constitucional, o que não é necessário, até então não nos parecia necessário para a primeira etapa. Uma questão que é respondida com base num parágrafo de um artigo específico da Lei de Ação Popular. Também achei uma escolha de um tema muito distinto daqueles que ordinariamente vinham sendo apresentados. E daí, então, professor, advém a dificuldade da prova de constitucional. A escolha de temas muito periféricos, não usuais. O José de Alencar, que está no Terra nos acompanhando, parabeniza o André Luiz, e diz, olha, essa questão de trabalho tem que ser mesmo anulada, blá, blá, blá. Então, estamos aí. E quem mais está no Twitter com a gente? Carlos, Santa Rosa, Ossauro, César, Michele, Brito, Sabrina, Ellen, Silva, Thaís, Adorno e muita gente ligado. Estou na TV AD, registra sua presença aí com a gente, estou na TV AD. Legal, então. Natália, suas observações, então, foram essas. Estão com a gente Michel, Sandra, Juiz de Fora, Homero de Rio Preto, Andréa Rocha, Marcelo Castro. Está todo mundo aqui também com a gente. Fechou, então, em constitucional essas suas avaliações? Então, um meio problema. Não, professor, do ponto de vista técnico, a questão tem um defeito. Tem um defeito. Agora, os alunos que estão acompanhando aqui o programa, eles querem saber, assim, com alguma, digamos, com bastante assim, dignidade, o que vai acontecer, né? Porque, de repente, você está devendo aí 1 ponto para ir para a segunda etapa, você precisa de 2, de 3 pontos, e você quer realmente ter algum ponto para se agarrar. Vai ser anulada, não vai? A questão tem um defeito, mas não é apto da FGV anular questões nas quais o vício não seja tão grosseiro e tão evidente. Nós temos um problema técnico aqui, o ideal era a anulação dessa questão de direito constitucional, mas não acredito que a FGV vá anulá-la por conta da ausência de uma única palavra. Isso, então, se esta de constitucional não vai ser anulada, nós então já vimos antes, você que chegou agora, nos acompanhe, registre sua presença, estou na TV AD, hashtag estou na TV AD, e saiba que os professores que aqui já estiveram, André Barros, levantou 2 problemas em consumidor. André Luiz Paes de Almeida, 1 problema em trabalho. João Aguirre, 1 problema em civil, 1 problema em ECA. Depois, Nestor, 1 problema em processo penal. Então, já temos 5 questões possivelmente serão anuladas ou tem chance de ser anulada. Agora,
Quem está aqui com a gente é o Alexandre Maza, já todo mundo aqui cumprimentando. Marcelo está cumprimentando efusivamente o Alexandre Sanches, que também está aqui com a gente. Ele disse que não vai dar para passar, mas acertou todas de empresarial. Acertou todas de empresarial, em virtude das suas aulas. Você e o Gianluca, ele cumprimenta os dois. Ele é de Curitiba, do Paraná. O Fabiane Ferreira faz uma pergunta, e aí dirigida já ao Maza. Na última prova, 10º exame, o FGV não aceitou nada. Qual a posição da OAB sobre isso? Os recursos nem são analisados. Será que é isso mesmo? Então, o Fabiane pergunta, Maza, toda essa problemática. E depois vamos entrar no administrativo, sua avaliação da prova, conteúdo, como foi, há algum problema e se existe perspectiva de anulação. Muito boa tarde, professor Luiz Flávio. Boa tarde, meus queridos companheiros, professores da Rede LFG, professor Alessandro Sanches e especialmente todo mundo que nos acompanha nessa transmissão. De fato, o que aconteceu na prova passada, professor, foi absolutamente lamentável. Um pouco caso incrível com os candidatos que foram para a segunda fase, interpuseram recurso e mesmo pagando um valor exorbitante em troca da realização do exame, não tiveram sequer os recursos lidos pela instituição que elabora o conteúdo da prova e que deveria fazer a correção. Não há uma palavra melhor para descrever essa sensação do que a sensação de injustiça, que é justamente aquilo contra o qual um advogado, ou contra o que um advogado deve militar durante toda a sua vida. Então, tem toda a razão, Fabiane, né? Fabiane, sim. Que comentou, de fato, a sensação que eu tenho é exatamente essa que você tem. Eles nem leram os recursos, ou a boa parte dos recursos, é lamentável. Por isso, professor, que eu, com muita clareza, venho sustentando nas redes sociais a posição de que a FGV não tem nenhuma condição de continuar no exame de ordem. Essa é uma opinião pessoal minha, que vem ganhando força. Eles perderam credibilidade para fazer a prova e, infelizmente, a prova de primeira fase de ontem, professor, só reforça essa sensação geral de que a FGV não consegue mais, a FGV do Rio de Janeiro não consegue mais dar conta da prova da OAB. Estou aqui para comentar, professor, as questões de administrativo e tributário, que não tiveram problemas ensejadores de anulação. Essa é a notícia ruim da minha parte aqui, o que não significa que as provas de ADM tributário tenham sido provas apropriadas para um exame de ordem. Mas anulação mesmo, professor, não vejo possibilidade nessas duas disciplinas. Para, então, o exame de ontem, em administrativo, você acha que nenhuma vai anular? Nem administrativo, nem em tributário. Eu preciso fazer algumas ressalvas, começando com tributário, que foi uma prova mais simples. 4 questões, eu considero até uma prova facílima. Essa foi a visão dos professores que dividem a matéria comigo lá no LFG, o professor Eduardo Sabag, o professor Alessandro Spielborgs. O curioso é que das 4 questões de tributário, todas abordaram um ponto de vista constitucional, nenhuma questão de CTN, muito estranho isso, porque o direito tributário tem uma concentração maior de pontos no Código Tributário e menor na Constituição. E das 4 questões, 2 tratando de repartição de receitas, que, a bem da verdade, é um tema de direito financeiro, professor. Ou seja, ou eles fazem um sorteio aleatório das questões, o que em tese é possível, há lá um critério randômico para a seleção das questões, ou, de fato, não há nenhuma preocupação em distribuição dos temas. Como foi uma prova fácil, eu acredito que ninguém vai reclamar do que aconteceu com o tributário. Mas precisaria existir um pouco mais de cuidado com isso. Eu observei com muita atenção os comentários da professora Natália e ela está coberta de razão. Se o edital aponta uma quantidade de questões de direito constitucional, o candidato projeta o estudo em função dessas questões. Se constitucional cai mais do que administrativo, é natural que o candidato se dedique mais a constitucional do que a outras matérias com menor quantidade de perguntas. E aí, dentro da prova de constitucional, há temas que são roubados, porque você perguntar direito administrativo material dentro de constitucional é uma violação do edital. E isso tem acontecido sucessivamente. Repartição de receitas não é assunto de direito tributário.
Isso daí na primeira aula de faculdade da graduação, a gente estuda, o dinheiro ingressa no cofre público, termina o interesse do direito tributário, começa o direito financeiro, que é um ramo chato, um ramo de pouca importância, um ramo que não precisaria mesmo ser perguntado na primeira fase, tanto que ele não é previsto no edital. Para quê? 2 perguntas de repartição de receita. Foram questões fáceis, então ninguém reclamou, professor. Mas é esquisito o que aconteceu na prova de tributário. Professor, em administrativo foram 6 questões. A bem da justiça, eu devo fazer aqui um comentário. A professora Flávia Cristina e eu, que dividimos a matéria junto com a professora Licínia Rossi, nós cravamos no nosso gabarito, antes da divulgação do gabarito oficial, porque a gente faz isso, viu, professor? A gente não tem medo de divulgar a nossa opinião, o nosso gabarito, ninguém acerta sempre, porque, inclusive, a FGV erra no gabarito, muitas vezes. Então, a gente coloca a cara, a gente coloca o nosso gabarito, o ponto de vista dos professores da rede LFG, a gente lança 2 ou 3 horas antes do gabarito oficial. Muito mais fácil do que ficar por aí, fazendo comentáriozinho, com medo de botar a cara para bater. A gente coloca o nosso gabarito no ar para que os alunos tenham esse nosso ponto de vista. E os professores de administrativo, nós cravamos um ponto de vista sobre uma questão específica, que era especificamente o tema do desvio de finalidade. Essa questão do desvio de finalidade, nós marcamos a letra C, num consenso entre os professores de ADM da rede LFG, mas os professores de todos os outros cursos concorrentes, professor, indicaram gabarito duplo, abrindo também para a letra D de dado. O que sugere, não é meu ponto de vista, mas sugere uma possibilidade de recurso nessa questão de administrativo sobre a transdestinação ilícita, professor. Então, eu, pessoalmente, junto com a professora Flávia, a professora Licínia, nós cravamos na alternativa que veio no gabarito, mas os outros professores de outros cursos apontaram essa e mais uma. Talvez a FGV se sensibilize com os argumentos de professores de outros cursos e veja um problema de duplicidade de alternativas corretas e aponte para a anulação dessa questão. Professor, um último comentário. Caiu uma questão sobre dever de licitar e entidades do Sistema S. Esse ponto de vista é um ponto de vista firmado pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas, repito, da União. Quando o edital fala que pode ser formulada uma pergunta baseada em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, como que os candidatos interpretam jurisprudência consolidada dos tribunais superiores? Tribunal superior, tribunal ligado ao judiciário, tribunal que produz coisa julgada material. Essa pergunta, baseada em jurisprudência do TCU, e é só baseada nisso, foi de uma crueldade, professor. Eu não vou dizer que não tem doutrinador que trata disso, porque tem. O José dos Santos Carvalho Filho fala disso, eu cito a opinião do professor Carvalhinho no meu manual, então há ponto de vista doutrinário sobre isso. Mas será, professor, fica a pergunta no ar, que quando o edital diz que pode surgir uma questão baseada em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, isso inclui um órgão de controle como o Tribunal de Contas? Não sei. Eu sei é que a FGV perdeu a mão de novo na prova de primeira fase, uma prova desequilibrada, mesmo em matérias de conteúdo simples, como aconteceu com o tributário e administrativo, que foi uma prova mediana, foram pouco criteriosos na distribuição dos temas. Uma pena, porque o que acontece com a FGV é que o tempo passa e a instituição a FGV do Rio de Janeiro vai perdendo credibilidade e as pessoas não aceitam mais um exame de ordem feito por essa instituição, professor. Bacana. A Paulinha, que está no Twitter, diz assim, estou da TV AD, fiz 37 pontos, vai dar? Você faria a segunda fase, você estudaria a segunda fase com 37 pontos? Professor, eu estudaria. Porque eu estudaria. Com 37 eu estudaria, porque foram muitas questões passíveis de recurso e o índice de aprovação vai ser muito baixo. E, lamentavelmente, a dupla OAB-FGV julga a anulação de questões a partir do índice de aprovação. Como a aprovação vai ser lá embaixo, Paulinha,
vá fazer o seu curso de segunda fase, porque a sua chance é boa mesmo. De 37 para cima, eu pessoalmente faria. Com menos de 37 já fica muito difícil, porque tem que anular só questão que a gente errou. Quando anula uma que a gente acertou, a gente não avança na pontuação. E lembra, fez 40 ou mais, o mundo pode girar ao contrário, seu nome não sai da lista, porque a gente recebe muito essa pergunta, professor. 40 ou mais? Eu fiz 40 pontos, se anular, eu sou prejudicado? Nunca. Ah, não sai? Fez 40, o mundo gira ao contrário, mas seu nome não sai da lista. Fica tranquilo, a anulação porque aquela questão está garantida para ela, né? Está garantida para ela. Bacana isso. Então, muita gente pergunta exatamente isso. Por exemplo, Lucineia, parabéns a todos os professores. Para conseguirmos a aprovação, vocês parecem uma mãe, explicam tudo, ajudam a gente, tudo e tal. Então é bacana isso, a Lucineia. Eduardo Capozzi, agradeço a equipe LFG, fiz o curso Maratona, aceitei 41. Obrigado, já estou dentro, estou indo aqui. Anne sai, mais 5.000 pessoas estão plugadas com a gente nas redes sociais, nesse minuto acompanhando a prova. Gustavo Cordeiro, Twitter, quais são as questões possíveis de cancelamento do 10º exame? Então, Gustavo, eu te digo, até aqui, João Aguirre disse que se viu uma, ECA uma, André Paz de Barros, uma de processo do trabalho, André Barros disse 2 de consumidor e o Nestor Távora entende que uma de processo penal. Então, se você chegou agora, está nos acompanhando, corra, assista desde o começo, que nós já vamos disponibilizar esse programa. Daqui a pouquinho já está no ar para você. Nós, junto com o Terra, estamos te disponibilizando isso. Já, vai lá, corra, vê a explicação de cada um, quais questões que vão ser anuladas, ou que podem ser anuladas, né? Que podem ser anuladas, tá bem? Então aqui, 34 pontos. Acha que dá, professor? Com 34, o Rios pergunta. 34 está muito longe. Eu me concentraria na próxima primeira fase. Fica muito difícil mesmo. Com 34 já é complicado. Infelizmente é muito difícil. Tá bem, mas então, a avaliação final sua, continuam problemas com o OAB, FGV, tem que melhorar um pouco mais, tem que aprimorar, né, essas técnicas. Infelizmente, professor, eu faço isso, graças a Deus, em regime de exclusividade há 13 anos da minha vida, 3 provas por ano, praticamente 40 exames. Eu nunca participei de uma saída de prova como a de ontem, ouvindo tantos professores de outras áreas comentando que foi a prova mais difícil naquela área da história dos exames de ordem. Não aconteceu nas minhas áreas, mas eu ouvi isso de muitos professores. A mais difícil? A mais difícil de processo penal, a mais difícil de filosofia, a mais difícil de outras áreas. Então, de empresarial, mais difícil de empresarial. Então, eu fico com o coração apertado, professor, pensando na segunda fase. Vamos torcer para que eles melhorem a prova de segunda fase agora com esses heróis que passaram, porque se você passou, meu filho, você é um herói. Você conseguiu por mérito seu, mas é heroísmo, viu? O Felipe Costa diz assim, será que pelo histórico recente da OAB e /FGV, não seria melhor estudar para a primeira fase, mas... Não, tem que estudar para a primeira fase. Eu acho que todo mundo tem que pegar muito firme, porque a prova é difícil. Então, mas tem que ver quantos pontos que o Felipe fez. Ele não informou quantos pontos ele fez. Ô, Felipe, depende. Você está com 39, você está na boca do gol. É quase uma certeza matemática que você vai passar. E se você concentra na primeira fase, isso dá um desvio de foco. É diferente de quem faz 34, por exemplo. Então, eu acho que dá para apostar em anulações, sim. Essa é a aposta nossa da rede LFG. Tá muito bem, mas então, olha, agradecemos aqui sua intervenção também, vamos que vamos e avante, avante, né? Avante, avante. É isso, professor. Muito boa tarde, obrigado. Um abraço a todo mundo que nos assiste, meus queridos companheiros aqui da Rede LFG. Isso, ainda continua aqui com a gente o João, André Barros também estava por aqui até esse minuto, André Barros está aqui com a gente.